A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje já esteve outras vezes aqui conosco. E a última vez que eu o encontrei pessoalmente, eu me lembro. Eu não lembro, eu não sei se ele se lembra da última vez. Você lembra a última vez que a gente se encontrou? Sim ou não? Mais ou menos. Foram em vários lugares. Eu acho que foi no GAF, né? No GAP, foi no GAP ano passado. Como é que você tá? Tudo bem, Cláudio? Muito bem, Divino. Que bom estar aqui com você. Muito bom mesmo. Já falamos desse assunto em outros anos anteriores, mas é sempre bom a gente trazer os números atuais, porque muita coisa muda, né? Muda na economia, muda na geopolítica, muda de país para país, mudam os hábitos. Então, eu acho legal essa pesquisa, para a gente poder entender esse setor de ração animal, né? Como é que ele avança ou não avança, né? E de que forma que isso pode acontecer. Clodes, você, já me falou, você é de que país mesmo? Eu Colômbia? sou da Bolívia. Eu nasci na Bolívia e já fazem Bolívia. 14 anos que estou morando aqui no Brasil. Bolívia. Você é brasileiro, você acha que é mais brasileiro que boliviano agora, viu, Clodes? É uma brincadeira, porque eu falo, sou mais brasileiro. Meu aniversário é 7 de setembro. Então já tenho. Boa, boa. Me conta uma coisa, o Brasil, vocês acabaram de soltar aí esse esse relatório, essa pesquisa, e o Brasil, ele consolidou a sua posição como o terceiro maior produtor mundial de ração, com quase 90 milhões de toneladas no ano de 2025. Como é que você avalia a distância, Clodes, entre o Brasil e os líderes, que são os Estados Unidos e a China, para os próximos anos? Olha, Divino, eu acho que cada vez vejo mais perto esse espaço que está ficando. Por justamente mostrar como o agro brasileiro vem se desempenhando com a utilização de tanto de tecnologias como a aplicação para abrir novos mercados. Eu vejo que o Brasil vem aplicando muita tecnologia em todo o que é o sector agro, e isso é uma parte que sempre se falou, né? Que a falta de tecnificação do sector agro era o que via muito devagar, mas você começa a enxergar os últimos anos é uma aplicação muito forte de tecnologia, que isso é o que ajuda para crescer em esse setor. Pois é, mas mesmo assim, vamos dar uma olhada. Os Estados Unidos registraram uma leve queda, né, de 0,8%. Já o Brasil teve um aumento aí de 2,8%. O que que o setor brasileiro está fazendo de diferente para manter essa trajetória ascendente nesse cenário global de tantas incertezas, de tantos problemas geopolíticos, por exemplo? Eu acho que a resiliência do produtor brasileiro é o que hay que destacar mais, não? Estados Unidos vem passando uma séria crise no tema tanto de biossegurança que dizimou parte de rebanho que eles têm de tanto de aves como também está dizimando o rebanho de bovinos de corte em Estados Unidos por excesso de abate de fêmea. E mais que tudo, não? Eu acho que as oportunidades que tem o Brasil para incrementar as produções de todas as proteínas animais. Então, é uma oportunidade inéquana para seguir aproveitando e abrindo mais mercados. Perfeito. O relatório, ele aponta que o crescimento global ele foi desigual e foi mais regionalizado. Como é que essa tendência de regionalização beneficia ou então desafia, Clodes, a estratégia comercial da Altec no Brasil?
Eu acho, como você fala, é uma grande oportunidade, mas é um desafio enorme, em sentido, porque regionalizado, não? Temos setores como na Europa, por exemplo, que cada vez está mais limitada essa parte de produção, e onde eles não têm a capacidade de produção de grãos que temos, que é um fator importante para aumentar na produção de proteína animal, não? É uma responsabilidade enorme. ¿Por quê? Porque cada vez mais temos que estar pensando em cumprir com os requerimentos de todos os países para fazer as exportações pertinentes, né? Entendi, entendi. Eh, Vamos falar um pouquinho de bovinos. A ração para bovinos de corte, ela saltou, parece-me que 7,1%. Isso foi impulsionado pelos custos mais baixos e também por exportações muito fortes, né. Esse modelo de confinamento, ele é sustentável a longo prazo, mesmo com as restrições de poder de compra do mercado doméstico, Clodes? Eu estava aqui, curiosamente, essa semana retrasada, estamos recebendo pessoal de fora, de Estados Unidos e do Oriente Médio, para Hum. falar de gado de corte. E é algo interessante, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade enorme, porque não é só confinamento que tem o Brasil, é desenvolvimento da tecnologia da chip, que é a terminação intensiva a pasto, e da HIP, que é a recria intensiva a pasto, é uma vantagem bem bem acelerada que temos contra qualquer produtor. E, obviamente, esse sistema de produção, onde tem gente que desconhece que o Brasil está produzindo carne de qualidade, utilizando essas tecnologias a pasto, onde se utiliza bastante ração concentrada para os animais, é o que está ajudando muito no desenvolvimento desse setor. E, obviamente, não, o tema da exportação, especialmente a China, que agora vamos a ver que acontece, por lo que China anunció que va a taxar acima de X toneladas exportadas, para ver, porque van a haber otros mercados que van a precisar esa carne también. Me passaram uma informação essa semana e eu gostaria de te ouvir. Uma pessoa que estava na AgriShow falou: "Divino, eu observei o seguinte, muitos produtores rurais buscando informações sobre, a pecuária. E existe um movimento de produtores que estão cada vez produtores rurais que cada vez mais estão se tornando pecuaristas também. Você acha que isso, de certa forma, tem acelerado esse processo de melhoria, não só da pecuária, mas da qualidade da carne brasileira também?" Eu acho que são duas coisas diferentes, em sentido que sí tem ajudado no tema do volume, mas eu mais, a vezes me preocupo quando um setor está em bonança, está pujante, está indo bem, entram muitas pessoas, por quê? Porque se está ganhando dinheiro, não? E a vezes são os ciclos que acontecem nessa produção. Mas eu acho que a outra parte diferente e destacar é o pecuarista profissional, vou falar, que vem faz muitos anos utilizando tecnologia, fazendo melhoramento genético, investindo no setor. Eu acho que isso é o que mais está ajudando a la produção pecuária no Brasil. Vamos falar de aquicultura. A aquicultura tá crescendo, né, tá em alta no Brasil. Esse setor foi, inclusive, o que mais cresceu percentualmente, né, acho que foram 8,9%. Você acredita que a tilápia, a gente fala tanto da tilápia, porque é o que é mais produzido, né, ele pode se tornar, assim, em termos de volume de ração, tão representativo quanto as aves e os suínos, por exemplo, em um futuro próximo? Olha, Divino, eu vou falar desde que eu chego a morar no Brasil, 14 anos atrás. Eu conto essa história porque eu lembro que para comprar uma tilápia, eu tinha que ir no supermercado, morava em Curitiba, e escolher em um aquário, eu quero essa tilápia. E a pessoa que trabalhava lá tinha que pescar a tilápia, matar, limpar e entregar. Agora você vê como é de fácil consumir tilápia. Eu acredito, vai passar um tempo ainda para chegar aos níveis da produção de aves e de suíno, mas
a tilápia vem, faz 14 anos crescendo mais de 2 dígitos por ano. Brasil, com o excesso de água doce que tem em temas de represa, rios, tem a capacidade produtiva para seguir crescendo. Uma proteína muito nobre, onde todo mundo já está incorporando na dieta semanal, não é uma carne festiva. Antes você tinha que esperar alguém ir a pescar ou depois de limpar para poder consumir peixe, não? Agora é tão comum e frequente a utilização que isso faz acreditar que é um setor em muito desenvolvimento. É, eu me lembro de uma época que a gente só comia peixe na Semana Santa, viu, Clodes? Exatamente, exatamente. Mudou muito. Pô, frango de corte, no caso dos frangos de corte, nós atingimos níveis recordes de produção. De que forma a tecnologia em nutrição animal ajudou a mitigar esses impactos dessas interrupções comerciais causadas pela gripe aviária? Olha, algo interessante, frango e corte é a indústria de proteína animal que sempre vem implementando tecnologia de uma forma mais acelerada, não faz muito tempo. Já agora que estou em Cascavel, acá falando com o pessoal de vários produtores desta região, onde falam como começaram a baixar os níveis de conversão alimentícia, onde isso demonstra a capacidade que tem o frango de convertir a ração voltada já em proteína animal. E algo interessante que o mundo está sofrendo, vou falar assim, por el tema das famosas canetas emagrecedoras, los GLP, como o mundo está falando que não está faltando comida em si, o que agora está faltando é proteína. E que melhor, e eu acho uma oportunidade fantástica para toda a indústria de proteína animal de começar a fortalecer esse mercado, ¿no? Porque cada vez mais todos nós, os humanos, estamos aprendendo a ler as etiquetas para ver os níveis de proteína que vamos ter que consumir. E a melhor proteína, que mais que peito de frango, ovo, leite, carne. Então, eu acho que estamos no caminho certo. Você falou das canetas emagrecedoras aí, eu lembrei que eu acho que um dos tipos de comércio que mais cresce hoje no Brasil, eu não sei como é que tá em outros países, é a academia, né, abre academia para tudo quanto é canto. E eu fiz uma viagem de férias há poucos dias atrás, e eu comentava com a minha esposa, eu nunca vi tanta gente forte na minha vida, com braços musculosos, então existe realmente uma tendência muito grande das pessoas quererem ser mais saudáveis, né, Clodes? Justamente, eu acho que essa é a grande oportunidade. Estamos em uma viagem por Estados Unidos vendo que Starbucks já te vende um café rico em proteína, donde estão usando whey protein para isso. Ou uma pipoca rica em proteínas, imagina, um milho que enriqueceram com proteína. E que melhor forma de dar uma proteína que falar da carne pura como tal, não? E é o que você fala, há uma tendência mundial de diminuição do consumo de alimentos, falam de 8% a nível mundial, e a diminuição de consumo de bebidas alcoólicas. ¿Por quê? Por essa tendência del fitness, essa tendência de vivir melhor, de ser mais saudável. Estava até o que você falava, academias, não? Estava vendo aí, tem academias em São Paulo de R$ 5.000 o mês, a mensalidade, e onde você tem uma lista de espera para ingressar em isso. Não é só um tema de status, não é só um tema de saúde, que muita gente optou por seguir esse caminho. É, as pessoas estão indo para academia às 3, 4 horas da manhã, era algo impensável antigamente, né. Então, é por isso que essa pesquisa eu acho que é tão importante, Clodes, porque ela vai captando ao longo dos anos todas essas mudanças, essas alterações, né, ela consegue trazer. Agora, um outro setor, esse é um pouco mais complicado, que é o setor de leite, né, bovinos de leite. Mesmo assim, mesmo sendo um setor complexo, ele tem um crescimento de 2,8% no volume de ração. Qual é o papel da suplementação de precisão para garantir a rentabilidade do produtor diante da oscilação do preço do leite cru? Muito interessante o que você fala. O tema de leite, eu estou começando a sentir que vai haver
uma onda de consolidação das leiterias. Por quê? Setor que é bastante espalhado, bastante atomizado, temos muito produtor pequeno e lastimosamente está virando um negócio de escala, né? Onde já se chega a níveis de produtividade que não tem que invejar nenhum país do mundo. Brasil tem uma excelente produção de leite. Eu acho que ainda é uma demanda insatisfeita o tema de fornecer leite no país. Outra tendência vai ser isso com o consumo desse tema que falamos, a tendência de fitness, consumo de whey protein, produtos lácteos, entra é um mercado em expansão. Agora você consegue ter leites diferenciadas, leites de fácil digestão, com a A2, A2. Então, é uma série de produtos que se estão colocando no mercado, onde vem o estímulo ao consumo, não? Eu acho que é um setor que vai passar por algumas transformações, mas vem investindo muito forte em aplicação de tecnologias, né? É, e você colocou um ponto interessante, que realmente, vai havendo uma concentração no setor, e a qualidade do leite também vai melhorando a cada dia mais, né, não só a quantidade do leite produzido no país, mas a qualidade desse leite, né. O tema da nossa entrevista, ele está muito ligado à pauta das exportações, o apoio das exportações. Além do volume, como é que a Altec enxerga a exigência dos mercados internacionais em relação por exemplo, a pegada de carbono e também a sustentabilidade da ração brasileira? Parte se você me fazia essa pergunta 2 ou 3 anos atrás, eu falava, isso é para um negócio para Estados Unidos e Europa. Mas eu acho agora mais firmemente o produtor brasileiro é o que mais se adaptou ao processo de sustentabilidade, em el sentido, uma forma sem receber nada em troca. Algo que chama muito a atenção. Por quê? Porque não é um setor regulado para pagamento de sequestro de carbono na produção de proteína animal. Mas é um tema, ok, é um tema interessante que vem no Brasil desenvolvendo, que há muitas práticas já feitas onde mantém essa sustentabilidade. Eu falo, o melhor exemplo são os pecuaristas no estado de São Paulo. Por que São Paulo? Se você vai ver uma ração de boi em um confinamento em São Paulo, você que a dieta tem 16, 17 ingredientes diferentes e são subprodutos que não vão ser consumidos pelos humanos. Então, é algo que onde um produto que poderia virar um passivo ambiental vira uma forma de transformar em proteína animal. Então, eu acho que o Brasil está bem antecipado nesses passos para o tema de conservação. E você está numa Isso. região aí no Paraná que é bem interessante. Você falando de passivo ambiental e tal, é uma região interessante que tem, por exemplo, muitos suínos e que eles estão buscando fazer a transformação desse resíduo desse suíno. Inclusive os veículos que transitam dentro das granjas sendo, abastecidos com o gás que é produzido, né, pela suinocultura. Então, realmente, o agro ele tem essa capacidade de transformação e o agro brasileiro em especial, né, Clodes? E algo interessante, Divino, como eu comentei, semanas retrasadas, estamos recebendo pessoas de fora do Brasil, especialmente Oriente Médio e Estados Unidos. E algo interessante é viajar com eles para que conheçam a realidade da produção do Brasil. E algo interessante, viajando acá pelo Paraná, que eles falavam, por que tem tanto mato, né, em certos lugares da fazenda, não? E aí começaram a explicar que é uma app do que cá no Paraná, São Paulo, Centro-Oeste, você tem que preservar 20% da terra. E aí é onde começam, mas e por que falam que o Brasil está queimando o Amazonas? É justamente falta de conhecimento, Leo. Porque, primeiro, a Amazônia está um pouco longe da gente, né? Em sentido, o Brasil retém 60% da Amazônia, mas não é a área produtiva lá. A Amazônia tem seu tema de conservação. Então, todos esses pontos, eu acho que é o que ajuda a enaltecer a produção agropecuária, não, no Brasil.
Esse relatório, ele menciona estrutura de custos aprimoradas em 2025. Quais foram, Cláudio, os principais fatores que permitiram essa melhora nas margens do produtor brasileiro? Eu acho que houve uma, não vamos a falar sorte, porque mientras mais trabalho, mais sorte tenho, falam, não? Mas houve um tema dos grãos, ajudaram no começo, ao final do ano passado e começo desse ano, não? Mas, e outra, o que mais ajudou foi a demanda para exportação, não? Então, permitiu um tema ideal para poder lucrar, vamos falar assim, por quilo produzido e vendido, não? Então, é algo que eu acho que temos que estar alertas o tempo inteiro. Agora, com estas incertezas geopolíticas, que a gente não sabe o que vai acontecer, como de um dia para outro muda o tema do combustível, o tema da guerra, e a gente vai ter que ver como somos mais eficientes utilizando os recursos acá que temos, né? É, nós estamos vivendo realmente momentos muito complexos, né, muito complicados. Saímos de uma pandemia e, eh, vários países entram em guerra, e tem questões inflacionárias e por aí vai, né. Mas a gente vai a gente vai conseguindo romper. Uma das coisas que me chamou muito a atenção nessa pesquisa, nesse estudo, é que ele se baseou em dados, Clóvis, de mais de 38.000 fábricas de ração em 142 países. Cara, isso é muita coisa. Eu não tenho noção como é que vocês conseguem fazer isso. Qual que é a percepção mais surpreendente que esse termômetro global trouxe para a diretoria comercial da Altec aqui no Brasil? Olha, algo interessante que sempre falamos e eu sempre repito, por sorte, estamos na indústria certa, tá? Onde isso demonstra como a gente tem que produzir mais para poder alimentar e, sobretudo, melhor alimentar o mundo. Você fala algo interessante, são 15 anos que a gente vem trabalhando na pesquisa e cada vez aprimorando melhor os resultados. A grande vantagem que o TEC tem presença em um pouco mais de 120 países, onde temos escritório, a gente faz negócio em mais de 140 países. Então, onde é um trabalho, a empresa se foca 100%, todos os funcionários, é parte que temos que trabalhar, porque esses números, se você analisa friamente, não significam nada, mas são o que nos permite começar a enxergar quais vão ser as tendências, onde vamos a ter que trabalhar para conseguir novas tecnologias, ver como a gente vai conseguir trabalhar com as indústrias dos diferentes países, né? O relatório, ele traz uma indicação interessante de que o crescimento atual, ele é muito mais, impulsionado por uma expansão, menos pela expansão do rebanho, né, mas muito mais pelos ganhos de produtividade, que é mais ou menos aquilo que você já vinha falando anteriormente. Como é que essa nutrição inteligente, Claude, substituiu essa necessidade de ter mais animais para produzir mais comida? Eu acho que essa é a parte do desenvolvimento tecnológico e a aplicação que está se dando. Eu já te escutei produtores chegando a 1,35 de conversão alimentícia em frangos, tá? Não, ainda não é o geral, mas já tem produtor que está chegando. Então, aí é onde vem o tema de implementação tecnológica. E aí, eu acho que esse é nosso papel mais importante de defender em tema de narrativas, não? Você sabe, toda a publicidade que fizeram do frango, que usa esta substância, outras... Mentira, é desenvolvimento tanto genético, tanto tecnológico, tanto de manejo, e estão falando de todas as espécies, vem um processo de curva de aprendizado. Falam que o frango já chegou ao teto genético. Eu acho que não ainda. Tem algum espaço que sempre vai ter melhorias. As outras espécies que vêm um pouco mais rezagadas, entendeu? Mas também vem crescendo. Não, falamos de aquacultura, a produção da tilápia. A tilápia, que eu saiba, o Brasil segue sendo o terceiro ou quarto maior produtor de tilápia do mundo, mas ainda é pouca exportação de tilápia do Brasil. Por sorte,
consumo interno brasileiro está ajudando muito esse desenvolvimento da produção da proteína animal. É verdade, é verdade. Eu lembro que em uma das nossas conversas para trás, você citava os quando eu te perguntei dos pets, você falava, né, acho que foi logo assim no pós-pandemia, né, você falava que as pessoas acabam tendo mais animais hoje e tal, e acaba que o consumo de ração aumenta, porque as pessoas tratam bem os seus animaizinhos. Porém, agora nós vemos um crescimento tímido em pets, que é de 0,7%. Em equinos, eu até lembro mais ou menos a sua explicação na época, de 0,3% no Brasil em comparação a outras espécies. Existe, Clodes, um represamento de demanda ou uma mudança de comportamento de consumo nesses setores? Olha, eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo. Algo que, obviamente, quando a situação financeira começa a apertar, você simplesmente vai ter que trocar, não? Se tenho marca X, vou comprar Y, ou sobretudo, não? As dietas premium, super premium. Por quê? Porque isso vai afetar poder ou não comprar mais ração. Algo que eu sinto é isso que está acontecendo, especialmente este primeiro trimestre 2026 foi assim. E outra coisa que está chamando muito a atenção, e a gente percebe pelo mercado, mas também pela necessidade de pesquisa, como está crescendo a demanda por rações de gatos. ¿Qué significa? Estoy trocando un cachorro por um gato. O tamanho dos cachorros, cada vez a gente tem cachorro de porte médio, porte pequeno, consumem menos. Então, eu acho que é uma série de fatores que está ajudando a baixar este primeiro trimestre, sobretudo, que foi um pouco complicado para a indústria pets. É tão interessante você falando isso aí em termos de comportamento. Eu entrevistei alguém do mercado imobiliário há poucos dias atrás. E ele falava mais ou menos o que você disse aí, só que de um outro setor. Olha que interessante, né? As famílias eram grandes antigamente. As pessoas moravam em casas grandes. Hoje as famílias reduziram, muitas pessoas não têm filhos ou não querem ter filhos, ou moram sozinhos porque vivem mais, enfim, por uma série de motivos, e estão morando em espaços pequenos, né? Aí é onde entra, não dá para ter um cão policial muitas vezes, né? Não dá para ter um pitbull na casa, você vai ter um cachorrinho pequenininho que é realmente um pet, né? Ou um gato, que é mais simples ainda, ele fica lá no canto dele, você nem se preocupa, né? Tendo água e comida, você nem vai se preocupar com ele. E justamente cada vez mais comum ver isso, não? A facilidade de ter um gato, consome menos, os cachorrinhos de que você falava, não? Tanto os Yorkie, os Shih Tzu, Lhasa, tanta raça que agora são mais comuns, mas é justamente por isso, não? Afeta o bolso, e como você falou, as grandes cidades, você mora uma família em 40 metros quadrados, é muito comum ver isso. Não, é difícil manter um espaço para um cachorro grande, não? Você lá atrás falou das 15 edições dessa pesquisa, quer dizer, é um longo trajeto, né, são muitos anos, é uma sequência de dados, um compilado muito grande. Olhando para esse histórico, Clodes, o Brasil nunca esteve tão bem posicionado, e nós chegamos aí a 90 milhões. O que que falta para o país atingir essa marca simbólica aí de 100 milhões de toneladas de ração? Eu acho que está próximo chegar a isso, não? Em sentido, eh, eu não poderia falar que falta. Eu acho mais enxergo o que está sendo feito, que para mim esse é um exemplo. Até eu sempre falava isso quando eu mudei para o Brasil. Meus colegas na América Central que estive morando me perguntavam: e qual é a diferença? Eu digo, a diferença é a mesma. Desafios para produzir proteína animal são os mesmos. Só muda a quantidade de zeros que você coloca, não? Então, o Brasil tem escala, tem capacidade e tem potencial para aproveitar mais essa oportunidade, não? Como várias pessoas falam, Brasil não precisa derrubar uma árvore para duplicar a produção, não?
Exatamente, é isso mesmo. A Altec foca em tecnologias inteligentes e sustentáveis. Como equilibrar a necessidade de aumentar a produção em 2,8% ao ano com a meta de reduzir o impacto ambiental do agronegócio? Justamente, essa é parte importante. E a UTEC, desde a fundação, vem com esse conceito. Para a gente, o famoso ESG, que tanto foi utilizado, é algo que vem no DNA da empresa. Eh, o nome Altec sempre tinha um slogan que dizia naturally, trabalhando naturalmente. Então, sempre foi assim a Altec, com tecnologias naturais, inovadoras, onde primeiro tem que ser bom para os animais, tem que ser melhor ainda para o consumidor final, mas sobretudo não agredir o meio ambiente. Então, é algo que a Altec está no DNA, trabalhamos muito para melhorar ainda mais essa parte, e é por isso que a gente tem vários centros de pesquisa espalhados pelo mundo, justamente voltando a esse tipo de soluções para aplicação na indústria. Para a gente terminar, deixa eu te perguntar de um assunto que não tem nada a ver com esse que a gente falou até agora. E o documentário O Mundo Sem Vacas, como é que tá? Olha, Divino, eu acho que eu posso falar porque agora no verão boreal que fala o verão nos Estados Unidos, estamos preparando o lançamento em massa. A gente vamos a fazer mais ou menos durante esse período umas 1000 apresentações no mundo inteiro, onde a gente está trabalhando já para massificar o consumo do documentário. O documentário ha sido um aprendizado enorme para nós como funcionários da Altec, nós como indústria, em sentido de que cada país tomou posse desse documentário, especialmente o setor. Eu acho que agora chega um momento que temos que ampliar a fronteira de quem vai assistir esse documentário. Queremos que a ama de casa que não entende nada de, o pai de família que não entende nada de produção agrícola, pecuária, consiga enxergar isso de que não podemos viver em um mundo sem vacas. A gente precisa, e quando falo vaca, me refiro à indústria de proteína animal. Sim. Agora, então, a partir de junho, vai começar um tema de divulgação, em tema de streaming, em tema de apresentações, em tema do documentário. Bacana. Clodes, é sempre muito bom falar com você. E eu te agradeço porque eu sei a correria que foi para você para chegar no hotel para conseguir gravar essa entrevista comigo, mas como sempre de uma gentileza muito grande. Muitíssimo obrigado, viu? Divinos, eu sou o que agradeço o convite e sempre estamos às ordens. Qualquer consulta, a gente está para estar conversando. Muito obrigado. Eu conversei com o Clodes Menacho, que é engenheiro agrônomo e diretor comercial da Altec do Brasil, muito simpático sempre, nos trazendo os números divulgando os números da ração animal no Brasil, no mundo, né, uma pesquisa que eles fazem há 15 anos. O tema da nossa entrevista foi Setor de ração animal avança com apoio das exportações. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.